A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 3. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sábado. O Espírito nos dá direção e paz interior. Ler com oração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, versículo 21. Quando Jesus estava fisicamente na terra, ele dizia a seus discípulos que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Depois de sua morte e ressurreição, ele disse: Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João, capítulo 14, versículo 20. Aqui foi acrescentado mais um elemento: nós. Fomos incluídos no Deus triuno. Por isso, Jesus precisava morrer. Sem sua morte e ressurreição, nada disso se tornaria realidade, nem teríamos o Senhor em nosso interior. Hoje temos o Espírito da Verdade, o próprio Senhor Jesus vivendo dentro de nós. Porque Ele vive, nós também vivemos. O Senhor nos tem dispensado fielmente sua palavra. Se alguém ouve essa palavra e a considera uma coisa comum, isso mostra que esse não ama ao Senhor. Se amamos o Senhor, valorizamos a palavra e a praticamos, pois quem ama o Senhor obedece a sua palavra. Esse também será amado pelo Pai, e Jesus o amará e se manifestará a ele. João, capítulo 14, versículo 21. Por isso, não recebamos a palavra do Senhor de forma leviana. Devemos agir como nossos adolescentes, que amam e apreciam o que ouvem, fazem transcrição da palavra e imergem nela. Aquele que ama o Senhor obedece às suas palavras, praticando-as. A vontade do Senhor é fazer em nós sua morada, seu lugar de habitação. João, capítulo 14, versículo 23. Esse corpo não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Por isso, devemos ter cuidado com o que fazemos por meio de nosso corpo. Esforcemo-nos cada dia para nos unir mais ao Espírito, pois aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Versículo 17. Nós nos unimos ao Espírito guardando a palavra, isto é, não somente recebendo-a, mas também praticando-a. Quem ama o Senhor, obedece às suas palavras. Disse Jesus: Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João, capítulo 14, versículo 24. As palavras que o Senhor falava não eram dele, mas do Pai, que o enviara. Igualmente, as palavras que temos recebido não são de autoria humana, mas sua origem é o Espírito. Ao preparar uma mensagem, simplesmente sigo a direção do Espírito, a revelação que o Senhor dá. Tudo tem de vir da parte de Deus, senão a palavra não opera. A palavra profética vem de Deus e não é nossa. Graças ao Senhor, Ele também nos enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que nos ensina a respeito de todas as coisas. João, capítulo 14, versículo 26. Esse outro Consolador é o Espírito da Verdade, que nos supre com a realidade de Deus e atua em nossa defesa, tal qual um advogado, Paracletos. Mais do que isso, ele também é o Consolador, que nos instrui e orienta dia a dia mediante a unção espiritual. O Pai enviou o Espírito como o outro Consolador em nome do Filho, e o Filho veio em nome do Pai. Isso indica que o Pai e o Filho são um, da mesma forma que o Espírito Santo e o Filho são um. Quem está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o próprio Cristo. É Ele quem nos ensina a respeito de todas as coisas. Na primeira epístola de João, lemos:
quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Capítulo 2, versículo 27. Essa unção que está em nós é exatamente como aquele óleo sagrado de Êxodo 30. Nessa passagem, o óleo sagrado da unção é o azeite puro, que simboliza o Espírito de Deus, enriquecido das experiências humanas de Cristo, tipificadas pelas especiarias, mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Esse óleo composto representa o Espírito, que foi enviado como o Espírito Santo para dentro de nós e funciona como a unção. Qual é a função da unção? Assim como as mulheres gostam de usar cremes para hidratar a pele seca, tornando-a macia e agradável, a unção espiritual visa ungir-nos, conferindo uma sensação de paz dentro de nós. O Senhor é aquele que nos dá a paz. João, capítulo 14, versículo 27. Graças a Deus temos a palavra Rema. A cada semana o Senhor nos dá uma palavra nova. A palavra profética é a palavra atual. A palavra Rema que nos dá direção, como uma candeia que ilumina. Por um lado, temos a palavra profética que nos ilumina e dá direção. Por outro, temos a unção que trabalha em conjunto com essa palavra. Como saber se estamos no caminho certo? Podemos julgar que seguimos corretamente numa direção, mas na prática podemos errar. Sabemos que estamos no rumo certo quando a unção nos transmite paz, como aquela mesma sensação que temos após ter passado uma loção. Exteriormente, temos a palavra que nos guia e dá direção. Interiormente, temos a unção que confirma e dá paz. Por isso não precisamos temer nada, porque o Senhor nos deu tudo. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.